Hoje nós vamos falar de uma atitude de um filho que saiu da casa do pai com uma atitude arrogante e retornou arrependido, não se achando digno de ser chamado filho. Essa parábola é a do filho pródigo. Está contida no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Esse filho mais novo, ele chega ao pai numa atitude arrogante e ele pede: dá-me o que é meu de direito. Ele acha que ele tem algum direito ali, mesmo antes do pai dele ter morrido, porque ele estava pedindo a herança dele, ele estava pedindo algo que nem direito ele tinha de pedir. Mas o pai deu. O pai deu e ele foi embora e viveu dissolutamente, é o que diz a palavra. Viveu de uma forma libertina, ele gastou tudo e naquela terra houve uma fome muito grave e ele começou a padecer necessidade. Padecer necessidade vai muito além de uma necessidade só física. Ele estava humilhado. Ele estava padecendo moralmente, caiu em si, a palavra fala. Cair em si é tomar consciência do que ele estava fazendo. Nesse momento, ele já não estava com aquela atitude arrogante do início, ele estava contrito. Ele tinha entrado num outro nível com ele mesmo. Ele tinha reconhecido o que ele tinha feito, a atitude que ele tinha tomado. E ele se arrepende. É interessante que entre ele sair de uma atitude arrogante, achando que ele não precisava de nada nem de ninguém, ele volta, ele começa a pensar em voltar para a casa do pai, mas a atitude dele já é diferente. Ele começa a pensar com ele mesmo: eu vou chegar à casa do meu pai, eu vou me levantar, eu vou à casa do meu pai e vou pedir para que ele me trate como um dos seus trabalhadores. Então ele tem uma atitude, porque ele reconhece que ele pecou, ele reconhece que os caminhos dele eram maus, ele reconhece que diante do pai ele nem mesmo era digno de ser chamado filho. Essa é a atitude do filho pródigo. Ele sai de um momento extremo a outro extremo. Ele sai daquele momento de se achar: eu posso tudo e não preciso de nada nem de ninguém. Velho, fica aí. Não preciso da sua ajuda, não preciso de mais nada. Me dá logo o que eu tenho, que é meu. E foi embora. Mas naquele momento, ele reconhece que ele havia pecado contra o céu e contra o Pai. E ele volta arrependido. Quando ele diz: faze-me como a um dos seus trabalhadores, quando ele se humilha diante do pai, ele volta com uma atitude completamente diferente da que ele saiu. O pai se alegra porque o pai está sempre de braços abertos esperando a volta do filho. A palavra de Deus diz que o pai o viu de longe. E ele se moveu de íntima compaixão, correu, lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. O pai, ele sempre nos dá novas chances de retornar para casa. Só que enquanto a nossa ficha não cai, enquanto nós não caímos em si, em nós mesmos, enquanto nós não tivermos uma atitude de arrependimento, se você talvez tenha um filho rebelde, ou talvez você seja esse filho rebelde, o seu pai, ele não tem o que fazer com relação à sua rebeldia, senão esperar que você caia em si e volte. O braço do pai continua aberto, esperando que você entenda como que as coisas funcionam, esperando que você reaja.
que você caia em si e volte arrependido, que você se enquadre, que você receba o amor do Pai. Porque, infelizmente, ninguém pode fazer nada no seu lugar. Ninguém pode receber o amor do Pai, senão você. Mas você precisa entender que esse amor é para você. Mas, infelizmente, a gente que tem uma atitude arrogante, o filho que é duro, que tem a coluninha dura, ele precisa muitas vezes ser submetido a esse tempo, a esse tempo de aprendizado, porque muitas vezes não é o que você fala, você não consegue explicar determinadas atitudes para esse filho que está ali enxergando só do jeito que ele quer. Você, na condição de pai, você quer que ele entenda, filho, não é por aí, filho, o que você está fazendo é mal. Esse caminho é de morte, esse caminho não vai te levar a nada de bom. Mas, infelizmente, como a palavra fala, nós, pela dureza do nosso coração, muitas vezes precisamos passar por processos longos e dolorosos, que ninguém pode passar no nosso lugar, para que a gente entenda que existe amor oferecido a nós pelo Pai. Existe amor dispensado para nós, existe uma porção que é nossa, não é do irmão que ficou, não é de outra pessoa, é para nós. Mas até para reconhecer o amor de Deus, até para tomar posse desse amor, irmão, nós precisamos ter o coração quebrantado. E o Senhor, como um bom pai que é, Ele deixa a gente fazer as nossas escolhas, Ele deixa que a gente trilhe os nossos caminhos, que a gente faça as nossas escolhas, porque só depois, irmão, que nós caímos em si, e nós nos arrependemos dos caminhos maus que nós trilhamos, é que Deus pode fazer alguma coisa, é que o Pai pode se manifestar em amor. E nessa palavra aqui, a gente vê que o Pai fez uma festa, trocou as vestes, colocou sandálias novas, colocou um anel no dedo dele, mas ele precisou reconhecer. O arrependimento, meu irmão, ele é exatamente isso. O Senhor Jesus, ele tem para nós um lindo caminho, ele tem para nós uma vida maravilhosa. Na mesa do Pai, ele tem para nós convívio maravilhoso. Só que nem todos estão prontos para receber naquela hora e precisa passar pelo quebrantamento, pelo processo. Se você talvez estiver passando por esse processo, irmão, sempre é tempo de se arrepender, sempre é tempo de voltar para a casa do Pai. Eu desejo a você que está rebelde, está vivendo uma vida em rebeldia, que você volte para dentro de você, encontre Deus lá dentro, sabe? E tenha um papo reto com Ele, uma conversa direta com o Pai. Peça perdão. A palavra do Senhor, ele diz que no exato momento em que você se arrepende e deixa os seus maus caminhos, o Senhor, ele te perdoa, ele te dá uma nova oportunidade. Se você é essa pessoa, não perca a oportunidade hoje. O tempo é agora de se arrepender e de mudar o destino da sua vida. Se você estava aqui, o Senhor te chama, volta, filho. Volta para casa. Eu estou te esperando de braços abertos.